ligou? Então não vou falar. Oi? Carente de sacanear. Não guardei. Bom, então a gente vai basicamente rever vários aspectos daquela última aula antes da nossa pausa. Por dois motivos. Um motivo para relembrar o assunto, já que a gente ficou tanto tempo parado, né? Sem olhar para essa questão. E outra porque eu achei que certas coisas não ficaram muito bem feitas também. Ok? Então eu pretendo discutir algumas coisas que já discuti anteriormente, adicionando comentários, né? E na aula que vem provavelmente a gente já começa a dar uma leve pitada no grupo de normalização. A ideia não é aprofundar muito no grupo de normalização, mas pelo menos no contexto de teorias escalares, olhar um pouco para as equações de Caras-Sans e talvez calcular uma função beta para uma função para uma teoria escalar, alguma coisa assim. Depois a gente volta, quer dizer, espero que mais para frente a gente volte para esse tema de forma mais sistemática e aprofundando mais sobre o grupo de normalização. Mas, bom, vamos começar então relembrando quais são os problemas de divergência no contexto da teoria lambda F4. Bom, como nós já discutimos anteriormente, basicamente, por power count, análise via comportamento ultravioleta das integrais, na aproximação de um loop, nós temos basicamente dois gráficos irredutíveis a uma partícula que são divergentes. No loop nós temos dois gráficos. O primeiro gráfico é esse daqui, uma função de dois pontos com loop, pensando aqui amputando as pernas externas, cuja integral, cuja expressão matemática associada a esse gráfico basicamente é essa. E aquele gráfico do bombom, apelidado pelo Felipe, aqui com um aumento K, aqui com um aumento K, P menos K. Igual 1 sobre 2 menos 1. Não teria o 4 fatorial? Já comento sobre isso. Então, só um instante. Aqui é K, né? P. Bom, sobre o 4 fatorial. Vai ter algumas mudanças de notação nessa aula com relação às aulas passadas. Acho que agora eu consegui colocar a coisa de uma forma, talvez com uma notação um pouco melhor, mas pelo menos nas notas de aula, que um dia serão entregues, eu pretendo manter essa notação uniformizada.
Sobre o 4 fatorial, sim, na nossa notação antiga teria um 4 fatorial aqui, só que basicamente esse gráfico aqui ele aparecia com uma multiplicidade que, na verdade, teria 4 fatorial ao quadrado, né? Nesse daqui. 4 fatorial nesse daqui. Basicamente, esse daqui, esse gráfico, ele, quando a gente fez aquela contagem, ele aparecia com a multiplicidade 12, né? Esse 12 vezes igual, 12 vezes isso aqui. Então, 12 sobre 4 fatorial produz fator meio. Tá ok? E aqui dava 4 fatorial sobre 4 fatorial. E esse gráfico ele aparecia com... Bom, era 4 fatorial sobre 4 fatorial. E esse gráfico aqui ele aparece na segunda ordem em termos da constante de acoplamento, né? Então, lembra que isso daqui vinha da expansão de uma exponencial, da ação da interação? Então, vem um fator meio associado com isso. E esse gráfico aparecia 576 vezes. 576, bom, alguma coisa assim que essencialmente mata o 4 fatorial ao quadrado. Então, sobra só aquele fator meio ali, ok? Então, só essa mudança de notação. Eu estou colocando dentro do gráfico o número de vezes que ele aparece, ok? Acho que fica tudo mais enxuto assim. Pretendo, quando for escrever isso daí direitinho, até colocar dentro dos gráficos, ao invés de ficar colocando aqueles números na frente. Bom, eu vou chamar esse gráfico aqui de G2, tá ok? E esse segundo gráfico de G4. Esse daqui de G4, que vai ser uma função de P. Ok? Esse daqui não vai ser função de nada, né? É uma constante. Bom, aquele primeiro gráfico, o gráfico da função de 2 pontos, ele diverge de forma, tem uma divergência quadrática, né? A gente analisa a divergência ultravioleta dele pelo cutoff, ele diverge quadraticamente com o cutoff. E esse segundo gráfico apresenta uma divergência logarítmica. Você vê, né? G1 ele vai G2 ele diverge quadraticamente com o cutoff e G4 diverge logaritmicamente. Tá ok? Só uma pergunta boba, esses diagramas surgiram na expansão de função de 2 pontos e 4 pontos? Isso. São os dois gráficos divergentes a um loop, né? São os dois gráficos, um PI divergentes a um loop. Você não vai conseguir construir nenhum gráfico, um PI, com as regras diferentes desses, que sejam divergentes. Bom, então, vamos partir então para, aqui é uma regularização entre aspas, né? Uma regularização bastante heurística, a gente não está olhando para, a gente está olhando para a estrutura de divergências, mas não para a forma explícita com que as divergências aparecem em termos dos parâmetros envolvidos aqui na teoria. Vamos partir agora para, vamos só relembrar rapidamente a regularização dimensional desses gráficos. Só para relembrar, a regularização dimensional consiste em estender a dimensão do seu espaço para uma dimensão D arbitrária, ok? Então a gente vai ter uma lagrangiana em D dimensões. Vamos trabalhar em termos
da ação para deixar evidência dependência da dimensão. Ali só no gráfico bombom, o P menos K setinho que não tinha que ser na outra direção? Tanto faz, né? Não, eu acho que se os dois estiverem em direções opostas, eu fiquei sabendo que tem que sair K, né? Certo. Tá certo. Essa é a extensão da nossa teoria. Para um espaço-tempo em D dimensões, onde esse epsilon é definido como 4 menos D, tá ok? A princípio, D é um número inteiro, mas lá na frente a gente vai tomar a continuação analítica disso. E fazer D tender para 4, ok? Ou epsilon para 0. Esse parâmetro, só para lembrar, esse parâmetro aqui tem dimensão de massa e foi introduzido para fazer com que em B dimensões essa constante de acoplamento permaneça adimensional. Essencialmente isso vai mudar um pouco as regras de Feynman, né? Basicamente cada vértice que antes vinha com o fator menos I lambda, agora vem com menos I lambda vezes mi elevado a epsilon. E o propagador agora, o propagador permanece o mesmo, mas a integração sobre os loops envolve uma integração em D, dk sobre 2π elevado a D. Tá ok? Então, os gráficos regularizados basicamente são G2, que agora vai ser uma função de epsilon, poderia ser uma função de D, mas eu escrevi em termos de epsilon, tá ok? G2 vai ser uma função de epsilon igual a menos I lambda mi elevado a epsilon sobre 2 integral em D dk sobre 2π d I sobre K2 menos L2 mais I epsilon e o gráfico regularizado G4, que vai continuar sendo uma função de P, mas agora vai ser uma função de epsilon também, 1 sobre 2 menos I lambda mi epsilon ao quadrado integral em D dk sobre 2π elevado a D I sobre K2 menos N2 mais I epsilon. Só esse epsilon que está aqui não tem nada a ver com a epsilon da regularização dimensional, né? K menos P quadrado menos N2 mais I epsilon. Ok? Bom, essencialmente essa é a cara dos nossos gráficos regularizados, né? O cálculo desses gráficos segue aquele procedimento usual. É claro, você pode levar esse cálculo adiante em termos direto no espaço de Minkowski, como está ali, mas é mais fácil fazer esse cálculo fazendo a euclidianização desses gráficos. Então você faz aquela rotação de Wick, define esse integral no espaço euclidiano,
Bom, vai ter nesse gráfico aqui, um cálculo bastante simples, você vai ficar com K2 mais M2 aqui embaixo, usa coordenadas esféricas em D dimensões, leva em conta o elemento de ângulo, quer dizer, a área de uma esfera em D dimensões. Bom, roda a manivela, relaciona isso com função beta, blá 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 blá, e no final das contas a gente obtém uma expressão desse tipo. Para esse gráfico G2, mas aqui a gente tem uma expressão desse tipo aqui. G2 como função de epsilon é igual a menos I lambda mi elevado a epsilon sobre 2 m d menos 2 e gama de 1 menos d sobre 2. Tá ok? Bom, a ideia é trabalhar. Isso daqui é uma expressão válida em d dimensões. Tá ok? Só que a ideia é tomar Bom, ali, só para deixar claro, né, eu fiz a rotação de Wick e depois fiz a rotação de Wick inversa. Já está com o resultado em termos de no espaço de encontro. Né? Então, a ideia agora é tomar o limite em que o D se aproxima de 4, ou seja, o epsilon vai para 0, vai para 0 pela direita, né, vindo do eixo positivo. E, bom, então vamos reescrever isso daqui simplesmente em termos de epsilon, lembrando que epsilon é igual a 4 menos D, isso daqui pode ser reescrito dessa forma, né? Menos I lambda sobre esse D sobre 2, eu posso escrever como 2 menos epsilon sobre 2, vou usar um 2 para levar isso aqui ao quadrado, vai dar um 32π quadrado, sobrou 4π elevado a menos epsilon sobre 2, que eu vou juntar com isso daqui e vou juntar com o epsilon, quer dizer, o menos epsilon que vai aparecer daqui, né? Que d menos 2 é igual a epsilon a 2 menos epsilon. Então, basicamente, isso daqui vai produzir um resultado desse tipo aqui. M elevado a 2, m ao quadrado, né? Mi, não, desculpa. M2 sobre 4π mi quadrado elevado a menos epsilon sobre 2. Tá ok? E gama de epsilon sobre 2 menos 1. Ok? Só para relembrar aqui, isso daqui é 4π quadrado, epsilon menos 2. Isso daqui eu posso jogar com uma exponencial do log disso, né? Bom, isso daqui vai estar dentro de um logaritmo, então eu posso descer isso daqui, colocar multiplicando o logaritmo, então fica exponencial de menos epsilon sobre 2, logaritmo daquilo. E expando esse exponencial, mantendo somente termos até a ordem epsilon. Já que a gente vai mandar epsilon para 0, né? Ok? Então isso daqui basicamente vai dar algo desse tipo. 1 menos epsilon sobre 2 log desse cara aqui. Ok? Mais ordem epsilon quadrado. Ok? Bom, estou fazendo alguns passos que eu já fiz várias vezes. Acho que eu já fiz isso antes, mas só para reaquecer nessas contas, né?
E a expansão da função gama de epsilon sobre 2 menos 1, é igual a, se eu não me engano, é menos 2 sobre epsilon mais gama, onde esse gama aqui é a constante de ordem mascheroniana, mais termos de ordem epsilon, ok? Basicamente isso daí é o que a gente precisa dessa expansão. Fazendo esse produto aqui, e já substituindo, fazendo o produto já substituindo o resultado aqui, G2, então a função de epsilon vai ser igual a menos I lambda N sobre 32 pi quadrado, que vai estar multiplicado por, bom, esse termo com esse vai dar menos 2 sobre epsilon, ok? Esse termo sobre esse vai contribuir com 1, esse termo com esse contribui com gama menos 1. E esse termo com esse... peraí. Deu baixo. Esse com esse, gama menos 1. Esse com esse, 1 vezes logaritmo. Né? Mais termos de ordem epsilon. Ok? Bom, vou tirar esse menos aqui. Escrever isso como sendo 1 menos gama e esse menos aqui. Ok? Então, a estrutura de divergências ultravioleta está aqui. Ok? A gente toma epsilon indo para zero, isso daí produz um resultado divergente. Vamos olhar agora para essa. Já vou colocar o resultado da outra, né? De forma. Só perguntando você, a gente discutiu sobre isso, mas se a gente colocar epsilon igual a 4 mais d, vai dar a mesma coisa? 4 mais d? Peraí. 4 mais d significa que está Tem fazendo... que ir pelo outro lado, né? Uma Não, dimensão não, um quer pouquinho dizer maior. 4 mais d ou d igual a 4 mais epsilon? Isso, 4 mais epsilon, acho que ele Porque 4 mais d aí fica... Aqui, a gente... Não, se você coloca aqui, aí fica epsilon menos 4. Acho que você quis dizer menos. Você Você quis quis dizer dizer d igual a isso, 4 né? mais epsilon, né? Você quis dizer isso? É. Sim. Bom, a princípio dá na mesma, só que você vai ter que ir trocando aqui epsilon por menos epsilon. E aí você vai ter que tomar o limite com epsilon indo pela esquerda. Isso. Porque o ponto é, essa integral... E rezar, né? Oi? E rezar, né? Porque eu não sei se algum passo da gama, por exemplo, dá problema, né? Não, mas se você muda isso daqui, você está só trocando o nome a princípio. Não, eu Você está acho... pensando sempre vindo pela esquerda, né? mas eu acho que não tem problema. Você está pensando em ter uma expansão da gama no outro eixo, no outro sentido. A questão é que essa integral aqui, ela converge para dimensões mais baixas, né? Então por isso que a gente vem pela... A gente define 4 menos x. A gente está colocando uma dimensão mais baixa e depois estendendo para 4 dimensões. Se eu tentasse regularizar, se a dimensão fosse 5, por exemplo, daí, regularizar por um modo, Como? se eu considerasse um teoria quando estamos em 5 dimensões, meio que um modo. Sim, mas aí o ideal seria você... Voltar e analisar as divergências primeiro, né? Pra ver se... Não, Porque às vezes nem precisa, né? Não, nesse caso não vai ser nem renormalizado. Mas o ponto é o seguinte, se você tivesse em 5 dimensões,
e você quer tomar o epsilon para zero no final, você tem que definir o d como sendo 5 menos epsilon, né? Caso contrário, você teria que tomar o epsilon para 1 no final das contas. O problema, por exemplo, se fosse lambda φ4 em 5 dimensões, você poderia fazer isso, iria regularizar o seu gráfico. O problema é que você, em 5 dimensões, não sei se para esse gráfico, mas em algum momento você vai ter que introduzir contratermos no canal lagrangiano. E esses contratermos vão aparecer novos contratermos a cada hora perturbativa, porque em 5 dimensões essa teoria não é analisada. Né? Em 5 dimensões você poderia trabalhar com φ3. φ3 é super renormalizável em 5 dimensões. Em 6 é renormalizável. Tem um trabalho, inclusive, de gravitação quântica, do Weinberg, que faz uma expansão em 2 mais epsilon, porque gravitação quântica é renormalizável, gravitação Einstein-Hilbert é renormalizável em 2 dimensões. Então ele faz uns cálculos em 2 mais epsilon e no final estende epsilon para 2. Faz 2 mais epsilon, epsilon pequeno, né? E essa foi a primeira evidência de segurança assintótica em gravitação quântica, de asymptotic safety. Não tem nada de errado com asymptotic safety não, só para deixar claro. O problema é esse cálculo só. Asymptotic safety é boa. Vou fazer uma propaganda aqui. Né? É um bom momento. Asymptotic safety é o caminho da luz. Você fez a propaganda Do gráfico. seu motivo de trabalho e falou mal do Weinberg, que é duas coisas. Né? Não, mas inclusive esse foi o motivo pelo qual a área ficou adormecida por 20 anos, né, praticamente. Faltava uma ferramenta boa para se fazer conta desse tipo de conta em gravitação. E essa ferramenta é? Grupo de realização funcional. Equação de Weber. Que aí você consegue extrair informações não perturbativas da sua teoria. Você consegue calcular uma função beta não perturbativa. E a questão é, Einstein-Hilbert permanece não renormalizável, só que você não está fazendo teoria de perturbação. Então você não precisa lidar com a renormalização. Você tem um esquema de renormalização não perturbativo. Você está eliminando infinitos de forma não perturbativa. Já recomendei aqui, mas acho que recomendei, né? Que tem um curso gravado no Professor Global sobre grupo de renormalização funcional. Se quiser dar uma olhada depois, está lá, acho que na parte de pós-graduação 2. Bom, então. O outro gráfico, que é o gráfico do bombom, o cálculo dele é um pouco mais complicado, né? Eu coloquei ele em detalhe aqui nas notas, mas ele envolve passar pelo euclidiano, aí você utiliza aquela parametrização de Feynman para escrever 1 sobre A vezes B, em termos de uma integral, e isso permite que você complete quadrados ali, você chega numa integral do tipo, uma integral desse tipo, né? Pensando aqui em euclidiano, variáveis euclidianas, tá? 1 sobre K2 mais um certo Q, onde esse Q depende da massa e depende de P2. Depende de uma variável x a mais, que vai ser aquela integral que aparece na parametrização de Feynman. E, bom, então fazendo tudo isso daí, no final das contas você chega numa expressão já em termos já no espaço de Minkowski,
Deixa eu, na verdade eu vou reescrever isso daqui também, eu deixo salvo aqui nesse campo. G2 regularizado, né? É igual a I lambda sobre 32 I quadrado. O que é ali? É Fotônio quadrado. a fotônica quadrada. Abre. I lambda N quadrado 32 pi quadrado. Pi quadrado 2 sobre epsilon Mais um menos. Gama. Gama, né? Menos log. M2 sobre 4π, Mi2 embaixo. Nossa. Bom, para o gráfico G4, essa é uma função de T e epsilon, a gente tem esse resultado I lambda 2 mi elevado a epsilon sobre 32 pi quadrado 2 sobre epsilon menos gama menos F de P2 M Mi mais termos de ordem epsilon, onde esse F é definido por essa integral aqui. Integral de 0 até 1 dx ln de M2 menos x 1 menos x P2 sobre 4π mi, ok? É basicamente finita, ok? Mas a forma explícita dela não interessa pra gente, mas não vai causar nenhum problema de divergência ultravioleta pra gente, ok? Bom, então tá aqui os dois gráficos que nos interessam no estudo da renormalização da teoria lambda phi 4, escritos de forma regularizada, ok? Vamos trabalhar primeiro na subtração da divergência que aparece no gráfico de 2 pontos, na função de 2 pontos. No caso desse gráfico aqui, a gente vai ser o seguinte: a gente vai mudar esse gráfico, quer dizer, mudar aquela expressão, ok? De forma a subtrair a divergência. E lá na frente a gente vai ver que essa subtração pode ser colocada, pode ser incorporada no gráfico, pode ser incorporada na teoria, por meio de uma redefinição de algum parâmetro. A princípio vamos fazer só essa subtração, ok? Vamos mudar o nosso gráfico e lá na frente a gente vai ver que essa mudança do gráfico está baseada numa redefinição de parâmetros, ok?
o seguinte, vamos pegar esse gráfico, G2, vamos definir um novo gráfico, G2. Agora eu vou colocar um índice 0 aqui, subscrito 0, tá ok? Que vai ser igual ao gráfico original mais um certo delta G2 que depende de epsilon. Tá ok? E esse delta G2 que depende de epsilon vai ser escolhido de forma que aquela soma seja finita. Tá ok? Seja finita no limite que a gente joga epsilon para zero. Ou seja, que elimine o termo, o polo que aparece ali devido o polo 1 sobre epsilon, né? Então, o ponto é, nós vamos escolher um delta G de forma que isso daqui seja finito. Tá ok? Está colocando a mão nisso daí. Tá? Introduzindo essa nova função à mão. Redefinindo a força bruta ali. Daqui a pouco a gente vai ver que essa redefinição corresponde a uma redefinição de parâmetros da sua teoria. Nesse caso aqui, a escolha é bastante simples, certo? Basicamente a gente tem que escolher um termo que a gente tem que escolher um delta G que contenha isso daqui com um sinal negativo. Só que a escolha não é única. A gente poderia escolher isso daqui. Delta G de epsilon como sendo menos I lambda M2 sobre 32 π ao quadrado, certo? 2 sobre epsilon. Isso dá conta da eliminação de divergência, certo? Só que eu vou colocar aqui deixa eu saber o sinal que eu coloquei aqui. Menos um certo F2 naquele F, não tem aquele F, tá? Menos F2 que vai depender pode depender da massa, do parâmetro de massa, daquele parâmetro μ que aparece aqui, ok? E pode depender de epsilon, do parâmetro de regularização dimensional, ok? Mas, bom, essa função a princípio ela é arbitrária. A única imposição sobre essa função é que ela seja finita quando o epsilon vai para zero, ok? Então isso daqui dá conta da subtração da divergência, certo? Mas introduz uma função a princípio arbitrária. Essa subtração não é única, né? No caso mais geral que a gente fez na última aula com o Casimir, no final da aula você comenta que poderia parecer uma coisa análoga, né? No final eu comentei alguma coisa sobre fazer a subtração da divergência pela adição de contratermos, mas não fiz bem feita a coisa não. Depois a gente pode tentar discutir isso daí de forma... Eu vou acertar tudo isso quando tiver a outra geral. Não, só que aparecia também a possibilidade de se adicionar uma função genérica com certas restrições. Uma delas era que ela fosse a zero e tal. Então, se tem alguma coisa a ver com essa... Não. Aquilo lá era uma escolha genérica dos parâmetros. Do regulador. Da função que fazia... Não era naquele sentido, não. Tá. Então tá, isso daí dá conta da
subtração, da divergência. Agora, esse G2 zero, né? Esse G2 sobre esse cateto zero, ele basicamente vai ser isso daqui, mais, quer dizer, isso aqui, né? Bom, o termo divergente vai embora. 1 menos gama menos log de m sobre 4π sobre 4π 2, ok? Mais f de mi epsilon. Tá ok? Tá certo, né? E o que a gente vai definir, agora a gente define o gráfico renormalizado, o G renormalizado, como sendo o limite disso daqui quando o epsilon vai para zero. Tá ok? Então, o nosso gráfico, vou colocar um R aqui agora, G2 renormalizado, corresponde ao limite quando o epsilon vai para zero. Bom, só um detalhe, né? Quando vai para zero, vindo pelo eixo positivo, né? Só para ser consistente. De G0, 2 e epsilon. Tá ok? Nesse caso, G2 renormalizado é igual a I lambda M2 sobre 32 π quadrado 1 menos gama menos Ln mais zero, né? Ok? Mas você não falou que a F tinha restrição, por exemplo, no limite em que epsilon vai a zero, ela deveria ir a zero, né? Não. Não tem que... Finita quando vai a zero. Ah, finita. Não acrescenta nenhum polo quando a epsilon vai a zero. Então, a princípio, agora eu posso pegar essa função de Green e calcular um Gráfico, né? Está relacionado com a função de Green. Mas... E calcular uma seção de choque e determinar os parâmetros experimentalmente. Então, esse é o ponto crucial. Nós tornamos o nosso gráfico finito, só que isso foi a custo da introdução de uma função arbitrária. Ou melhor, uma função, quer dizer, uma função arbitrária com um parâmetro arbitrário. Mesmo que você coloque essa função igual a zero, você tem um parâmetro arbitrário aqui. Né? Isso é um problema. Isso, a princípio, é um problema. Nesse ponto entra as chamadas... quer dizer, isso é um problema aparente, na verdade não tem problema nenhum. Isso é muito bem resolvido. Isso daqui você vai fixar isso daqui com as chamadas condições de normalização, que no fundo consiste em escolher um ponto de subtração. O ponto de subtração é fazer alguma escolha para as suas variáveis externas, né? E esse ponto de subtração vai permitir eliminar essa arbitrariedade. E é razoável, porque você tem parâmetros físicos na sua teoria que tem que ser determinados por experimentos, não são arbitrários. Então, é razoável que você possa recorrer a algum experimento na hora de fixar quem são os parâmetros do seu modelo. Desde que sejam finitos experimentos. Esse é o ponto. Desde que esse esquema de subtração de divergências envolva um número de parâmetros que precise somente de um número finito de experimentos para serem determinados. Porque a princípio, eu comentei no caso de uma
em 5 dimensões ou 6 dimensões. Isso daí, essa teoria é não renormalizada. Isso significa que você não pode tornar um gráfico finito? Não, não significa isso. Você pode pegar um gráfico aí no âmbito Φ4 de 6 dimensões que é divergente e pode tornar isso finito pela adição de algum contratermo. O mesmo vale para a relatividade geral, quando se trata isso como teoria quântica de campos. A gente sabe que a gravitação, a gravitação de Einstein e Hilbert não é renormalizável em 4 dimensões, mas isso não significa que você não possa tornar seus resultados finitos. Você pode. Por exemplo, se você tem os cálculos, se não me engano, há dois loops né, no caso de gravitação, os gráficos podem ser feitos finitos se você adicionar algum termo, como é que fala? Derivado superior? Não, derivado superior, no caso dos loops você precisa de termos que são proporcionais à curvatura ao cubo. Ok? Isso significa introduzir novos parâmetros. E a coisa vai piorando a cada ordem em teoria de perturbação. Se você fizesse isso, por exemplo, fez dois loops, fez um loop, precisou introduzir um contratermo novo. Beleza, fui lá, coloquei. Fui a dois loops, precisei de mais um. Beleza, coloquei. De 3 em diante, não preciso de mais nenhum contratermo? Beleza, sua teoria está ok. Você vai ter que introduzir novos contratermos que não estavam na sua teoria original, mas no final das contas você vai ter um número finito de contratermos. Você vai precisar de um número finito de experimentos para poder fixar essa arbitrariedade. Quando a teoria não é renormalizável, a cada ordem você precisa introduzir novos contratermos. Então você pode fazer a teoria finita. O problema, quer dizer, se você estiver tratando a nível fundamental, né? Quando você vai olhar para a teoria efetiva, é outra história. Mas você pode fazer a teoria finita, mas isso vai te custar infinitos contratermos, que significa infinitos experimentos. Tá? Você tem que ajustar a sua teoria a infinitos experimentos. Então, você tem infinitos parâmetros. Infinitos parâmetros significa que você ajusta qualquer coisa. É predição você não prevê nada. pequena. Não, você não prevê nada. Então, você tem uma teoria finita, só que não é preditivo. Grande coisa, né? Legal, né? Mas nesse caso aqui não, a gente está tendo uma teoria renormalizada. Na próxima aula a gente vai discutir como fixar isso daí. A gente vai falar um pouquinho sobre, já no contexto do grupo de normalização, como que a gente pode escolher um esquema de subtração, escolher a escolha de diferentes escolhas para essa função corresponde a diferentes escolhas de esquemas de subtração. Ok? Essa é a nomenclatura da área. Bom, então, está aqui. Temos um gráfico renormalizado. Ok? No caso da função, daquele gráfico que aparece na função de 4 pontos, com esse esquema de regularização, o procedimento é basicamente o mesmo. A gente substitui o nosso gráfico por um gráfico com o sobrescrito 0 mais um ΔG
de epsilon. Tá ok? Com o mesmo pré-requisito sobre esse ΔG. Ele tem que ser escolhido de tal forma a cancelar as divergências que aparecem nessa função aqui. Isso daqui tem que ser produzir um resultado finito. Qual é a boa escolha? ΔG de epsilon. Essencialmente a gente tem que matar essa divergência aqui, então basta escolher isso daqui com o sinal contrário. Menos I lambda Lambda quadrado, Quadrado. I elevado a epsilon, I elevado a epsilon. 32 pi2 vezes 2 sobre epsilon. Ok? Mas novamente, nós podemos adicionar uma função arbitrária, desde que essa função não adicione nenhum polo em epsilon igual a zero. Chama de F4, né? F4. Que vai depender de M, Mi e epsilon, eventualmente epsilon. Nesse caso, o ΔG ele não dependeu de P. Ele não teve, mas vai ter casos que vai depender de P. Sim, sim. Quando você... Ele não depende de P porque... Quer dizer, a princípio você poderia colocar assim, dependente. Mas lá a parte infinita não envolve P. Isso que eu Mas a falo. parte infinita não envolve P. O problema também é se você coloca uma coisa dependente de P, não necessariamente você vai conseguir reabsorver isso. Aí você teria que absorver um termo cinético. Sim, isso. Mas dependendo da cara da dependência de P, você não consegue reabsorver isso daí. Mas no lambda F4, esse gráfico ele produz uma divergência do tipo P sobre epsilon 2, se não me engano. Ok? E para subtrair isso daí, bom, você adiciona o P aqui no caso no delta, né? No caso que seria no delta G2, porque isso daqui é um gráfico de uma função de 2 pontos, digamos assim. E na hora que você for reabsorver isso em termos de parâmetros, significa reabsorver no termo cinético. Só que no termo cinético você não tem nenhum parâmetro. Então você reabsorve no campo. Okay? Isso daqui vai trazer parâmetro, vai ter algum parâmetro multiplicado por isso, né? Alguma coisa multiplicada por isso. Então você vai reabsorver essa coisa no campo, né? A renormalização da função de onda. Ok? Acho que na semana que vem a gente comenta sobre isso também. Eu pretendia falar sobre isso hoje, mas não deu tempo de preparar. Bom, então o procedimento é o mesmo, né? Substitui isso daqui, o G4, 0, essencialmente vai ser I lambda quadrado, Mi elevado a epsilon, 3π quadrado, bom, vou colocar o menos aqui fora, gama mais F de P2 N Mi menos F4. Ok? Mais termo de ordem mais alta, né? Em epsilon. Certo? É isso mesmo? Isso aí. E, novamente, o gráfico renormalizado vai ser o limite de quando o epsilon tende a zero, pelo lado positivo, de Z de 0, 4, que depende de P e epsilon. Ok? Nesse caso, menos I lambda ao quadrado
quadrado, óleo mascheroni, mais F de P M Mi menos F4 de M Mi zero. Ok? Mesma história. Subtraímos a divergência, definimos agora, conseguimos, o ponto todo é o processo de regularização, ele parametriza a sua divergência, né? Ele pega um gráfico de divergência e torna esse gráfico finito. Só que você muda o seu gráfico. Nesse caso que você sai da dimensão correta, sai da dimensão que a gente está fazendo a nossa teoria quântica de campos. O ponto é, nós fizemos a regularização, pegamos o gráfico finito, só que no final da história a gente precisa voltar para 4 dimensões. E você precisa fazer isso de forma consistente, precisa fazer isso de forma que, na hora que você volta, você tem um resultado finito. E está aí. Fizemos isso. Voltamos para 4 dimensões, subtraindo agora a parte divergente do gráfico. Ok? Então, esse é o procedimento de renormalização de um gráfico. Né? Renormalizamos um gráfico. Nesse caso, o nome acho que não faz nem tanto sentido chamar de renormalização, porque o nome renormalização está associado com renormalizar um parâmetro, né? Pegar um parâmetro e renormalizar esse parâmetro. Nesse caso, a gente não mudou nenhum parâmetro ainda. Okay? Então, subtraímos a divergência de um gráfico, digamos assim. Okay? O gráfico renormalizado significa o gráfico de divergência subtraída. Bom, vamos agora ver o que isso tem a ver com renormalização de parâmetros. Né? Vamos olhar para a renormalização de uma função de 2 pontos. Funções 1PI de 2 pontos. Bom, a função de Green 1PI de 2 pontos, ou melhor, I vezes a função de Green 1PI de 2 pontos, corresponde a I P2 menos N2, ok? Mais esse gráfico, certo? Isso daqui na aproximação a um loop. Então, mais termos de ordem lambda 2, certo? Bom, isso daqui vai dar um resultado divergente, ok? Porque isso daqui essencialmente corresponde a I vezes P2 menos N2 mais G2, tá ok? Eu posso fazer a regularização dimensional disso. Esse gráfico aqui é divergente, G2 é divergente, ok? Vou fazer a regularização dimensional disso agora. Então, vou ter um gama 2 de P. Eu estou colocando dependência em P2, porque no final das contas é dependência de P2, tá? P2, que agora vai depender de epsilon, regularização dimensional, que vai ser igual, bom, esse pedaço não muda nada, mais G2, que agora depende de epsilon. Tá ok? Essa daqui é a função de Green de 2 pontos regularizada. Certo? Substituindo aquele resultado, a gente obtém isso daqui. Gama 2 de P2 epsilon é igual a P2 menos M2
mais o quê? Mais lambda m sobre 32 de 2, 2 sobre epsilon, mais 1 menos gama, mais log de m2 sobre 4π m2, isso daqui nós temos de ordem epsilon, tá ok? Conclusão, divergência dessa função de 2 pontos está parametrizada aqui, tá ok? E a ideia agora é redefinir, vamos definir uma nova função de Green de 2 pontos, ok? De forma a subtrair essa divergência. Ou seja, a gente vai redefinir, a gente vai pegar a nossa função de 2 pontos e levar numa função de 2 pontos, que agora vamos colocar um subscrito 0 aqui, que vai depender de P2 e do nosso regulador, e essencialmente vai ser esse pedaço aqui, né? Vou definir com a mesma cara de antes, só que ao invés de colocar o nosso gráfico original, eu vou colocar o gráfico G0, que eu eliminei a divergência dele, mais um I, né? Mais G20 de epsilon, ok? Bom, isso daí vai ser independente de epsilon. Por quê? Porque o G0 está aqui, não depende de epsilon. Quer dizer, não depende de 1 sobre epsilon, não tem polo em epsilon igual a 0. Então aquilo lá, né? O gama 2, 0 e P2 epsilon vai ser igual a P2 menos M2 mais isso aqui, né? Mais lambda M 32π2 ou menos gama menos log disso aqui mais F2, mais termos de ordem epsilon. E a função de Green renormalizada que agora não depende mais do regulador, tá ok? Vai ser o limite de quando o nosso regulador vai para 0. Tá ok? E essencialmente Tudo menos a parte final. é tudo menos a parte final ali, né? P2 menos M2 mais M ok? Essa é a função de Green. Um PI de 2 pontos renormalizado. Certo? Mesma história no caso do gama 4, a função de Green de 4 pontos.
caso da função de Green de 4 pontos. Nesse caso, o I vezes gama 4, que eu vou escrever como sendo uma função de S, T, U. Já falo também cada um desses caras aqui. Isso daqui vai ser o vértice, a trilevel, né? Ok? Quer dizer, graficamente é isso, né? Mais aquele gráfico do bombom. Só que aqui a gente tem alguns detalhes, né? Esse daqui é o gráfico 1, 2, 3, 4, mais esse gráfico aqui 1, 3, 2, 4, mais esse gráfico aqui de 1, 4, 2, 3. 1, 2, 3 e 4 são rótulos dos momentos externos, ok? E esse S, esse STU, STU, são as variáveis de Mandelson. Tá? Eu fiquei devendo a definição da última vez, é basicamente isso. Você deu sim, cara, porque eu lembro que você perguntou até um pouco do maneira que o Judimar falou. Foi? Eu acho que sim, que eu me lembro. Isso aqui, né? São as variáveis de Mandelson. Né? Bom, então, esse daqui é o canal S, esse daqui é o canal T, esse daqui é o canal U. Ok? E essencialmente esse cara vai, no final das contas, depender só dessas variáveis. Ok? Bom, em termos de expressões matemáticas, né? O I gama 4 é igual a menos I lambda mais esse cara aqui corresponde ao gráfico, aquele nosso gráfico original, só que aqui tem momento K, aqui vai ter momento K menos P, quer dizer, P menos K, onde o P é essa soma aqui, P1 mais P2. Esse gráfico aqui vai ser K, e aqui vai ser P menos K, onde nesse caso aqui o... Peraí, tem alguma coisa. Não, a coisa está mal feita. Vamos colocar... Deixa eu refazer esses gráficos aqui. Mais 2, 4, 3. Tá? Primeiro ali embaixo você botou 3 duas vezes. Oi? Você botou 3 e 3 nesse primeiro aqui de baixo. Isso. Obrigado. Quando você muda, tem que mudar a cor dos logis. Oi? Agora tem que É mudar a a cor teoria das cores, né? Bom, o P que vai aparecer aqui vai ser P1 mais P2, o P que vai aparecer aqui vai ser P1 menos P3 e aqui vai ser P1 menos P4. Tá? De forma que esse daqui corresponde ao G de P1 mais P2, esse daqui é o G de P1 menos P3,
esse daqui G de P1 menos P4. Esse último gráfico ele tá saindo. Tá pulando aqui, né? É que ele tá mal desenhado. Eu só não entendi. Ah, pulinho. Ah, tá. Certo? Bom, aí, ou seja, G4 de P1 mais P2 mais G4 de P1 menos P3 mais G4 de P1 menos P4, ok? Só que, como que entra aqui? É o P quadrado, certo? Ou seja, aqui vai entrar, no caso do G1, de P1 mais P2, aqui vai entrar P1 mais P2 quadrado, que é o S. No caso de G, de P1 menos P3, aqui entra P1 menos P3 quadrado, que é o T. E assim respectivamente. Ou seja, bom, vamos pensar, cada um desses daqui dá um resultado divergente, então a gente tem que regularizar isso daí, vamos adotar o esquema de regularização dimensional. Então, 4 vai depender de S, T, U e Epsilon, menos I, lambda, mais. Bom, a divergência vai aparecer 3 vezes, né? Essencialmente a gente vai ter um fator daquele para cada um dos G's, né? Gs. Então, eu vou colocar a divergência separada aqui. Vai ser I lambda ao quadrado sobre 32 assim, 3 sobre 16 pi 2 epsilon. Certo? Certo, né? Menos. Faltou só um i epsilon ali do lado Certo, do certo. lambda 2. Menos I lambda quadrado mi epsilon sobre 32 pi quadrado que multiplica Menos 3 3 gramas. gramas, menos eu botei para Ah, fora. tá. Mais, vou colocar assim, somatório em Z, que é S, T e U, Aham. ok? F de Z, M, Mi. Ok? Certo? Ou seja, novamente, está aqui parametrizada a nossa divergência. E é a mesma história. Vamos definir um gama 0 de 4 S, T, U, epsilon igual a, bom, o termo que aparece a trilésima, né? Mais, aí agora eu vou colocar aqui o G 0 de P1 mais P2 mais o G 0 de P1 menos P3 mais o G 0 de P1 menos P4. Bom, isso daí eu não vou escrever a expressão para isso, mas essencialmente esse termo vai embora, né? Vai ser a mesma coisa, só que sem esse termo aqui. Porque G0, 4, cadê? Eu apaguei, né? O G04 não depende
termo arbitrário a mais, né? Tem mais aquele F lá. Tá ok? E de novo, a função de Green, a função de Green renormalizada vai ser definida como limite em que o epsilon vai para zero dessa expressão aí. Ok? Nesse caso, a função de Green renormalizada, a função de Green de 4 pontos renormalizada, vai ser a função de STU é igual a função de STU vai ser igual a menos I lambda menos I lambda ao quadrado. Opa, o mi vai embora, né? Também é epsilon a zero. 3,32 pi mais, quer dizer, que multiplica 3 epsilon mais esse somatório em z de f z n mi menos 3 vezes F4 de M mi F zero, certo? Ok? Tá aí. As funções de Green encontram-se renormalizadas. Certo? Ok, mas o que isso tem a ver com renormalização de parâmetros? Deixa eu reescrever esse gama zero, os dois que a gente calculou, de uma forma um pouco diferente. Veja o seguinte, eu posso escrever o gama 0, 2, o gama 2, 0, vai ser uma função de P. Eu vou reescrever, mas sem fazer o cancelamento dos termos divergentes. Vou colocar tanto o termo divergente original quanto o contratermo lá, só que não vou cancelar, tá ok? Vou escrever dessa forma aqui. P2 menos M2